que assistem. Bom, irmãos, palavra de Deus aberta, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 15 até o versículo 27. Vamos ler. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe, pois, Pilato: Que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E responderam todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Bom, irmãos, essa passagem aqui, a gente já conhece, é um momento... aqui vai começar um momento de luta, de grande dor de Cristo. Aliás, já estava acontecendo, porque ele já estava sendo escarnecido, fazendo piadas. Eles faziam piadas e levantavam todo tipo de calúnia contra ele, e eles nem sabiam, ou mal sabiam, que se tratava do Deus Todo-Poderoso e o Formador de todas as coisas, que estava ali diante deles em imagem e semelhança de um homem. Então, nessa passagem a gente vai dar uma breve, a gente vai repassar aqui, fazer alguns comentários sobre cada passagem, e então nós vamos entrar na explanação do texto. Aqui, irmãos, no versículo 15 até o versículo 18, eles estão dizendo dois homens. Um desses homens nos representa, e muito bem. De que forma? É um homem desviado, inimigo de Deus e culpado de todas as acusações e merecedor da morte. Nós estamos acostumados, muitas das vezes, estar presente em igrejas onde nós era sempre os heróis da Bíblia, aquela pessoa de fama, aquele santinho escolhido e que saía sempre no final por cima de todas as coisas. Sinto em te dizer que essa é uma fábula, onde tem milhares de pessoas dormindo nessa fábula. Essa fábula não é verdadeira. Ela não representa o Evangelho. O Evangelho está aqui, sendo lido agora. O bandido é exatamente a nossa imagem e a nossa semelhança. Como assim? Não estou dizendo que você cometeu crimes. Estou dizendo que nós estamos mortos em nossos pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós é quem merecemos a cruz. Por justiça de Deus, todos nós deveríamos morrer numa cruz, ao fim da nossa vida, e depois ainda ser lançado no lago de fogo, sem salvação, porque merecíamos isso. Então aqui, nessa passagem bíblica, tem dois personagens, e um deles é um desviado, o inimigo de Deus, o culpado de todas as acusações, ele é merecedor da morte. E o outro homem? Trata-se de um inocente, sem pecado nenhum,
sem culpa alguma, e cheio de bondade e com muitos testemunhos que comprovam que esse homem, além de santo, ele era misericordioso, cheio de compaixão e piedoso. E a pergunta que a gente faz para esse povo daquela época e para o texto é: qual foi o crime que ele cometeu? Por qual dos pecados ele está sendo condenado? Aliás, por qual dos milagres que ele fez ele está sendo condenado? Qual deles? Será que é por causa daquele discurso carregado de verdade? Um discurso de um Deus que conhece o íntimo e o âmago do coração de cada um que estava na frente dele? Entenda, irmão, Deus veio nos ensinar o caminho. Deus manda o Filho nos ensinar o caminho, e como que nós o recebemos? Nós matamos ele e colocamos ele na cruz. Aquele que veio nos mostrar o caminho de volta para o Pai. E aí, depois, descendo aqui os versículos, Pilatos se dirige ao povo e pergunta para o povo. É triste você ver o povo rejeitando o seu Salvador, mas essa passagem é a passagem que sela isso. E eles o rejeitaram, e eles amaram mais as trevas do que a luz. E Pilatos diz: qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? E a multidão grita: Barrabás! Gente, o nosso Salvador foi trocado por um bandido. Por um bandido. Jesus aqui nesta passagem, ele não valia a vida de um bandido diante dessa multidão. E o povo gritou: Barrabás! Quem vocês querem que eu perdoe, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E Pilatos, ele disse isso porque sabia que Jesus estava ali, porque aquele povo tinha inveja dele, tinha ódio, inveja do seu poder e dos milagres que ele operava, e ódio do seu discurso, um discurso que tirou a máscara de todos aqueles fariseus. Ele mostrou o quanto que aqueles homens eram hipócritas. Pilatos sabia que os judeus queriam matá-lo por ódio e por inveja. E descendo aqui a passagem bíblica, o versículo 19, que fala mais ou menos assim: enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe um mensageiro, pedindo ou dizendo para ele: não se envolva no julgamento desse homem justo. Eu tive uma noite perturbadora com este homem. E era o Espírito Santo, já alertando aquela mulher, que cada um que participou daquilo, gente, fora o que a humanidade vai ter que dar conta das coisas que fizeram, essa turma tem uma conta ainda maior para pagar. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz: ai daqueles, né, por quem o filho do homem é traído. E aqui no versículo 20, irmão, enquanto isso, os sacerdotes e os líderes religiosos tentam convencer a multidão. Eles precisavam tudo arquitetado. Se nós voltarmos aqui e lá em João capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, é incrível como que pode, ele acaba de tirar um defunto da sepultura de 4 dias, e no final daquela passagem bíblica está dizendo que os fariseus se ajuntaram para planejar a sua morte. Gente, é muita cegueira. Imagina alguém chamar nós e nós irmos lá para ver de testemunha e entrar num cemitério, e aqueles cemitérios antigos, sabe, tem uma cova lá, e alguém manda tirar pedra e fala: sai, e o morto de 4 dias sai vivo. Você vai pensar o que desse homem? Você vai querer matá-lo? Uma coisa você já está vendo: ele não é igual a gente, ele não é normal. Quem é esse homem que tem poder até sobre a morte? Até a morte tem que obedecê-lo. Eles não sabiam, irmãos, mas hoje nós sabemos. Trata-se do Rei da Glória.
abram-se as portas, levante os umbrais. Aí vem o Rei da Glória, triunfante. Os céus vendo o Filho de Deus voltando, maior do que quando ele saiu. Porque as portas por onde ele passou foram pedidos: levante os umbrais, levante portas as vossas cabeças, porque aí vem vindo o Rei da Glória, coroado em glória. E os líderes, esses mesmos líderes, irmãos, mesmo sabendo de tudo que Jesus tinha feito e do bem que ele fizera ao povo, instruiu que pedissem a soltura de Barrabás e pediu que pedissem a morte de Jesus. Esse é o ápice do momento da rejeição dos judeus à salvação. Esse é o momento que ele fala: nós não queremos que mude nada na nossa vida, nós não precisamos desse profeta, nós não precisamos desse homem que anda dizendo que é o próprio Filho de Deus, nós não precisamos dele, vamos matá-lo. Gente, é terrível. Jesus fez parábola sobre isso, já sabendo de tudo o que ia acontecer. O rei prepara uma grande, maravilhosa festa e ele manda os seus servos irem convidar as pessoas. Eles vão e eles são rejeitados, alguns são maltratados, como diz a Escritura, esses são os profetas daquela época. E por fim o rei fala: eu vou mandar o meu próprio filho, porque quem sabe assim eles ouvem o meu convite e a minha mensagem. E a notícia que voltou para o rei é: mataram o seu filho. Rejeitaram a mensagem e mataram o seu filho. Mas tudo isso, irmão, é um plano de Deus para que hoje você pudesse respirar e sentir a salvação. A esperança da salvação está em Cristo Jesus, e ninguém que o confessar se perderá, porque é Ele quem governa todas as coisas e nos leva à salvação. É Cristo, é Deus. E nessa passagem bíblica aqui, onde os homens estão rejeitando Ele, mais para frente aqui no estudo bíblico, a gente vai ver, principalmente em Romanos, era mister que tudo isso acontecesse, para que as portas se abrissem para nós, os gentios. Deus tampou os olhos daquele povo e os ouvidos para que eles não vissem, não entendessem, não crescem e não fossem sarados. Porque da forma com que eles saem e largaram a porta aberta, é por essa porta que nós estamos entrando diante de Deus, entrando diante do Pai, o Rei da Glória. E bem-aventurado é todo aquele que crer, irmão, que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é toda a mensagem que você precisa para a sua salvação. Nada mais além disso, nem a mais, nem a menos. O que eu preciso para ser salvo? Creia que Jesus morreu em teu lugar. Creia que Ele perdoou todos os teus pecados. Creia, seja batizado e será salvo. Foi isso a ordem que Ele mandou. O próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 16, Ele instrui com uma única ordem. Ele dá apenas uma ordem: vai até os confins da terra, ensinando a todos que aqueles que crerem e for batizado serão salvos. Jesus não entregou uma cartilha, não entregou um monte de regra. Ele falou: leve essa mensagem. E é óbvio que ao chegar essa mensagem, ela vai carecer de algumas explicações a mais, ela vai carecer de algumas coisas a mais, e aí é onde Deus preparou para nós o livro sagrado das Escrituras Sagradas. Pois então, meu irmão, o povo gritou em grande voz, todos gritando: e o que eu faço com esse Jesus? Crucifica-o. Eles pediram a morte, e oxalá que no meio daquela multidão não tinham pessoas que ele até curou.
Porque o povo tem uma mania enorme, irmão, muitos, de ir junto com a multidão. Ir contra é ruim, é combate, é luta, é perseguição. E muitos não estão dispostos a isso. E lá no meio, aquela multidão toda, os que amavam ele com medo correram, porque estavam com medo do que pudesse suceder com eles. A mesma coisa que estava sucedendo com Jesus. Foi todo mundo embora. E Pilatos pergunta para aquele povo histérico: mas meu Deus do céu, qual é o mal que este homem fez? Eles não respondem, porque Jesus não fez nada de errado. Eles só pediam: crucifica-o. Dá para ver, no relato do texto, a gente percebe o ódio e o sangue nos olhos daquele povo. Desejo de ver Jesus destruído, aquele homem que teve a ousadia de pregar na nossa cara e apontar os nossos erros, apontar a nossa hipocrisia. Esse homem tem que ser destruído. Esse era o desejo daqueles homens. E Pilatos então manda trazer uma bacia e ele faz um gesto na frente de todas as pessoas, lavando suas mãos e dizendo: a partir de agora, eu não tenho nada com o sangue deste homem. E aí vem a parte mais terrível. O povo diz: o sangue dele seja sobre a nossa cabeça. Ou seja, que cobrem de nós, que cobrem de nossa cabeça o sangue, ou seja, a morte ou a vida deste homem. E o povo falou com verdade. Eles profetizaram, porque a Bíblia fala que Deus cobrará de cada um que rejeitar o filho dele. A Bíblia fala que Deus vai cobrar de cada um. Quem é as pessoas? Aqueles que não deram crédito, aqueles que fizeram pouco caso de Jesus na cruz, aqueles que não ligou. Todos aqueles que não vieram e não se ajoelharam, confessando os seus pecados, o sangue de Jesus será requerido, não só dessa multidão, mas de toda a humanidade que rejeitou o Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador. Aquele que não crer, o que está querendo dizer essa palavra? Aquele que não crer será condenado. Aquele que não crer em Cristo como o expiador dos seus pecados. A palavra não crer remete ao todo o evangelho, a tudo que Cristo representa. Todo aquele que negar, todo aquele que rejeitar Jesus como seu Salvador, serão condenados. Então esse povo aqui que gritou isso, fique tranquilo. Sim, Deus vai requerer até o último centavo de cada um deles e dos tempos de hoje e de toda a humanidade, aqueles que rejeitam a salvação de Deus. Então, irmão, voltando aqui na explanação até para os dias de hoje, para nós fazer a aplicação nossa de cada dia, nós já estávamos acostumados a ouvir pregações onde nós somos os heróis. Sempre nós somos substituídos na hora da pregação, né? Dizendo que você é a pessoa ali, o que está acontecendo com você é o que aconteceu aqui. Deus viu o seu choro, Deus viu o seu lamento, Ele vai entrar em sua vida e vai fazer você sair da cauda e você vai virar a cabeça. E isso sempre é substituído por um apelo público à igreja. É uma constante necessidade de agradar ao público que muitos pregadores fazem, prometendo saúde, bênção, vitória, segurança e algumas vezes até vingança contra os seus inimigos. Essas pessoas, aliás, é cada vez maior o número de pessoas que procuram a igreja para adorar a Deus. Não, eles nem conhecem a Deus. Eles procuram a igreja para resolver os problemas da sua casa, da sua família e seus problemas pessoais. Essas pessoas que não conhecem a Deus e a Cristo, se tudo isso que nós lemos aqui acontecesse hoje, elas mandariam matar Jesus novamente. Porque esse povo comeu de graça, porque esse povo bebeu de graça do pão multiplicado e no final de tudo gritou: crucifica-o. São pessoas que estavam seguindo Jesus apenas por aquilo o que perece, querendo coisas dessa vida.
E eles acham que Deus é uma espécie de empregado ou serviçal. Para essas pessoas, o nome de Jesus não passa de uma chave para abrir uma porta de esperança na vida deles. Uma porta de emprego, uma porta de desejo sendo realizado. É como se fosse uma palavra mágica o nome de Jesus. Fale essa palavra, Deus vai te dar tudo, vai atender todos os seus pedidos. E muitos pregadores ministram para atender esta demanda, visando apenas número e público. Essas são as pregações que são ministradas corriqueiramente, apenas para atender à vontade da igreja, que é o público, a massa, onde todo o discurso gira em torno do ouvinte, dando a entender que as escrituras parece que foi escrita para você. Parece que a escritura está contando a sua história. Ou seja, um pouco só de fermento cega a pessoa e ele passa a perder todo o entendimento do evangelho. Porque quando você não entende o que Cristo fez por você na cruz, você não pode entender o evangelho. E aí, a partir deste momento, Deus passa a ser apenas um servo. Deus é bom, Deus é amor. Logo eu entendo que Ele vai me dar tudo o que eu acho que é bom para mim. É essa percepção que essas pessoas têm de Deus é bom. Pergunta para um religioso, um fanático, o que Deus é? Deus é bom. Aí fala para ele, por que Deus é bom? Ele vai falar, porque Deus fez muitas coisas na minha vida, Deus fez muitas maravilhas. É isso que Deus é bom para ele. E a Bíblia fala, Deus é bom, que Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar da sua justiça. Essa é a maior manifestação de bondade e de amor que Deus provou por nós. Deus é bom, falaram para Jesus, bom mestre, falou, não me chame bom, bom é o Pai que está no céu. E o que Ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, foi o Pai, foi o plano do Pai que eu viesse para salvá-los, por isso Ele é bom. Ele é bom, Ele vos amou, e eu vos amo porque eu amo o Pai, e eu amo tudo que o Pai ama, e se o Pai ama vocês, eu também amo vocês. Jesus nos deu exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amou o Pai acima de tudo e de qualquer coisa. Tudo que o meu Pai ama, eu amo também. E Deus, irmão, Deus nos ama. E pergunta para essas pessoas que vão nessas igrejas, né? Você ama Jesus? Eu amo Jesus. E por que você ama Jesus? Porque Jesus fez isso na minha vida. Jesus abriu uma porta de emprego. Eles não têm a mínima ideia de quem é Jesus. Eles não têm ideia do que foi que aconteceu naquela cruz, irmão. Eles não sabem que aquela cruz era nossa, era minha, era sua. Eles não sabem disso. Eles não têm ideia que Jesus é o Filho único do Deus Todo-Poderoso. E que por Ele ser o Filho do Deus Todo-Poderoso, Ele poderia destruir tudo, sem precisar manifestar nenhum ato de bondade a nós. Ele é Deus, não tem nada a provar para nós. Mesmo assim, Ele se esvaziou e veio aqui nascer numa família pobre. Teve que trabalhar duro, aguentando nesse mundo pecaminoso. Ele teve que suportar nós aqui. Ele teve que viver no meio de gente contando mentira, falando coisa contra o outro, enganando. Ele vendo, ele como Deus, conhecendo o coração das pessoas. Imagina, irmão, você, se Deus te desse o dom de você ver tudo que passa na cabeça das pessoas e no sentimento das pessoas, é capaz de você ficar doido. É capaz de você ficar doido, mas Ele suportou tudo isso por amor a nós. Por amor a nós. E Jesus olhava, Ele não aguentava, Ele tinha que repreender todos aqueles falsos ensinos. Jesus Cristo, irmão. O que Jesus representa para nós hoje? Eles não sabem. Hoje, Jesus é a nossa representação diante de Deus. Ele está lá como nosso representante, guardando e segurando a ira de Deus até que toda a plenitude dos salvos tenha entrado. E quando isso acontecer, Jesus sai da frente e aí vem a justiça.
E aí não vai ter mais tempo para ninguém pedir piedade, nem perdão, nem misericórdia. Jesus é a expressa imagem de Deus, justo, misericordioso, caridoso, bondoso, longânimo, perdoador. Quem vê Cristo, vê Deus. Ele disse isso a Filipe. E aí você ouvindo essa pregação e essa explanação, você pode estar fazendo a seguinte pergunta dentro do seu coração: então como eu faço para adorar de verdade? Eu achava que era só ir na igreja, eu achava que era só entrar lá e cantar. Como que eu faço para poder adorá-lo? Você não vai adorar a Deus enquanto você não entender o que Ele fez por você. Isso é necessário para que você, quando você reconhece o amor dele, quando você reconhece o trabalho que ele fez, quando você reconhece a graça e a obra de Deus, automaticamente isso vai gerar em você um coração contristado, né? Sentindo-se culpado e ao mesmo tempo agradecido. É algo que não dá para a gente explicar. Em primeiro lugar, é vital conhecermos a nós mesmos e qual a nossa real situação diante de Deus. Ou seja, você tem que entender que você é um pecador e que o inferno é o que está proposto para você em sua frente. Quando você, em seu momento de maior sofrimento, irmão, e angústia, no dia que você estiver sendo humilhado e quando você assumir todas as coisas erradas que você faz, quando você parar de tentar se justificar e aceitar a sua condição de pecador e aceitar como você é merecedor de todo o mal que vem sobre nós ou sobre você, então nesse dia você vai entender o significado de que eu sou merecedor da morte. Quando você parar para aceitar a sua real condição, quando você entender eu sou um pecador, eu mereço a condenação, é quando você vai estar mais próximo de Jesus. Jesus vem através de quando você entende o que você é, e você se arrepende do que você é, e você busca a remissão. Como Paulo escreveu na carta de Romanos, capítulo 7, ó, quem me libertará do corpo desta morte? E ele mesmo responde: dou graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo quem vai me salvar dessa situação. Pois enquanto, irmão, você confiar minimamente em suas próprias condições, ou em uma obra, ainda que seja uma apenas, que você pode ser aceito por meio disso, é sinal de que você ainda não entendeu o que é graça. Você ainda não entendeu a salvação. A salvação é necessário que você entenda: nada do que eu faço pode me salvar. Eu tenho que confiar inteiramente e integralmente em Cristo, em sua morte. E se hoje, irmão, hoje você se arrependendo e procurando essa misericórdia, é um primeiro passo para você começar a adorar a Deus de verdade. A adoração vai vir através de uma consciência limpa, irmão, purificada. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem fala isso. Quando você vai diante de Deus agradecido pelo que Ele fez, você não pode adorá-lo enquanto você não entendeu o que Ele fez por você. É louvando e também adorando a Deus pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça. E a partir deste momento, quando você entender isso, irmão, você não vai adorá-lo mais porque Ele tem algo para te dar, ou porque Ele vai te levar para... Você vai adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Simplesmente isso. Deus é amor, Deus é bom, Deus é compaixão, Deus é caridade. Eu te amo, Senhor. Por quê? Porque você me amou primeiro, tu me amou. Eu te amo, Senhor. Todo pai que está aqui gostaria de ver o filho falar assim, sem intenção alguma no que o pai tem para dar. Sabe, às vezes
né? Aqueles pais muito simples, ignorantes, mas um homem bom, justo, que lutou a vida inteira para dar uma boa educação aos filhos. E o filho abraça aquele pai e não abandona o pai. Isso é amor verdadeiro. Amor de verdade. E nessa pregação, irmão, sinto muito. Eu acredito que nenhum de nós veio aqui pensando que abriria em Davi e diria que você é o Davi. E que o seu inimigo, ou o seu vizinho, ou o seu chefe era o Golias. Não, irmão. Não, você não é Davi. Davi é Cristo. Nós éramos medrosos, os irmãos medrosos de Jesus. E aquele gigante é o pecado que ninguém jamais poderia derrotar. Jamais. E aí veio um. A Bíblia diz que esse que veio fala: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse, irmão? Quem é esse que veio em nome de Deus? Com um jeito de pessoa simples, roupa de pastor, sem armadura alguma. O que isso significava? Ele veio em aspecto de paz, em aspecto de homem bom, não veio para a guerra. E mesmo assim ele derruba o gigante, o grande vencedor do diabo, o gigante que é o pecado. Ele derruba, mencionando uma frase: você vem a mim com espada e paus, e eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não é Davi, meu irmão. Sinto muito se te pregaram isso, te enganaram. Você também não é a rainha Esther, irmão e irmã, você não é a rainha Esther. Você não entrou no pátio do rei. Quem é que pode entrar no pátio do rei? Quem é o homem limpo de mão e puro de coração que pode subir no santo monte do Senhor? Jesus entrou no pátio do rei para livrar um povo, que somos nós. É Jesus, irmão. Você também não é Mardoqueu, irmão. Você não é Mardoqueu. O que você tem feito, irmão, para que seja lembrado? Mardoqueu é Cristo. É Cristo, o feito dele é maravilhoso e é lembrado e será lembrado por todos sempre. O que ele fez para nos salvar, o que ele fez para nos dar vida, para nos dar salvação. Ele morreu no nosso lugar. Então, irmão, você e eu, nós dois, a igreja, o único ali, irmão, que nós poderíamos tomar um lugar, se fosse para fazer a verdadeira exegese bíblica e falar qual é o personagem que eu posso me encaixar, nós somos o Barrabás, o culpado. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Era para Barrabás ir para a cruz. Ele não, ele foi livre, ele foi liberto porque alguém morreu no lugar dele. Nós somos o Barrabás, o bandido condenado que merece a morte por todos os seus crimes e pecados. Nós somos esse miserável desse homem que por culpa nossa, o inocente morreu na cruz. O inocente morreu na cruz. Mas como aponta a história do Evangelho e a narração desse texto, irmão, Jesus tomando o nosso lugar, e ele foi para a cruz morrer e sofrer a ira e a justiça de Deus caindo sobre ele. Aquela cruz era nossa, aquelas cusparadas era para ter sido em nós, irmão. Era para ser nós, aqueles gritos de maldito, maldito, aqueles xingos, aqueles palavrão que falaram para Jesus enquanto ele passava com aquela cruz, sem aguentar carregar, cansado, a noite inteira acordado, apanhando a noite toda. E mesmo assim ele tem que levar aquela cruz pesada, da onde ele mesmo seria crucificado nela. É a mesma coisa de que um homem, irmão, ele está cavando uma cova aonde vão matá-lo e jogar ele mesmo dentro daquela cova. Nós merecíamos a cruz, mas ele morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos estar pregando esta mensagem e nós estivéssemos suspirando a salvação. A fé e a esperança são dois bens que Deus deu a todo aquele que crê. Fé, porque nós cremos
a esperança, porque pela fé eu espero o Rei da Glória. O próprio sumo sacerdote, irmão, um pouquinho antes, ali em João, se não me falha a memória, ele decreta a morte de Jesus, profetizando para o povo. Ele falou assim, Caifás disse que era lícito que um homem morresse pelo povo. E ali ele profetiza sem ele perceber, sem ele saber, ele fala, é lícito que um homem morra pelo povo. É óbvio que ele falava isso na ideia, esse homem precisa morrer para que o povo se acalme, para que acabe esse tumulto. Mas isso era uma profecia. É lícito que ele morresse para a salvação do povo, o povo de Deus, né? E hoje, irmão, essa pregação é para dizer, nós estamos no nosso devido lugar. Enquanto você tiver isso dentro do seu coração, entendendo como somos pequenos, que nós não merecemos honra alguma, que nós não merecemos glória alguma, enquanto você tiver esse sentimento, você estará adorando a Deus em espírito e em verdade. Os seus louvores vão chegar no céu, né? As suas orações serão recebidas na glória de Deus, porque primeiro recebemos, a gente entende o nosso tamanho, a nossa miserável, né, condição diante de Deus, para só então o Senhor Deus receber os nossos pedidos de perdão, né, e de compaixão, irmão, porque o Senhor está pronto. Ele está pronto a receber as nossas orações e a nos perdoar. Ele só espera que nós falamos a verdade com Ele, que nós sejamos sinceros e dizendo, Senhor, eu sou miserável, eu sou pequeno, durante o dia eu estou tentando, mas eu não consigo, Senhor. Tenha os meus pecados, tenha compaixão de mim. Nunca deixe de vir aos pés de Deus pedir perdão, irmão, porque muitas das vezes, irmão, tem pecado que ele começa a virar rotina na vida, e observa, quando isso acontece, você para de pedir perdão, e quando você para de pedir perdão de verdade, o pedido de perdão verdadeiro, o pecado começa a acumular nas suas costas, porque ele vai ficando normal, ele vai ficando uma coisa comum, uma coisa rotineira, e é exatamente aí aonde a gente começa a se afastar de Deus. Você começa a se acostumar com Ele. Não, irmão, você pode até pecar, mas jamais você pode se conformar com seus pecados. Caia de joelhos, fala com Deus, clare abertamente, Senhor, eu gosto de fazer isso, mas eu não quero gostar. Porque ninguém comete pecados que não gosta, irmão. Não existe pecado que você não gosta. Os pecados são aqueles que você tem prazer em fazer, mas você luta para não fazer mais. Porque ele está dentro de nós. Não está fora, irmão. O pecado, ele nasce primeiro dentro de nós. Nós somos atraídos por aquilo que está em nós. Por que Deus não pode ser tentado, irmão? Pelo pecado, porque não tem pecado em Deus. Não tem pecado em Deus, por isso ele não é atraído ao pecado. Ninguém vai ser tentado, irmão, a comer jiló, se não gosta de jiló. Pode ter certeza, comigo, vocês nunca vão me ver lutando para resistir o jiló, porque eu não gosto de jiló. Não vou comer jiló. Aquilo para mim não faz bem feito. Mas para quem gosta, é uma tentação. Se o médico falar, se você comer jiló, você vai ter problema de saúde. O coitado vai sofrer para rejeitar o jiló, para não comer o jiló. Então entenda, irmão, isso é para você entender como lidar com isso. Está dentro de você, do seu desejo. Então seja sincero em suas orações. Seja sincero com Deus e Deus te dará forças, irmão, para nós vencermos e passarmos por cima, né, dessa situação tão difícil que é a nossa caminhada nesta terra. Mas entenda uma coisa, irmão, a morte de Cristo não foi em vão, e todo aquele que crer de verdade que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, jamais perderá a sua salvação. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Agora eu volto à direção, a dirigente da nossa irmã Adriana Zepeto. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Sim, irmãos.
Somos Barrabás. Queira vocês ou não, a verdade é essa. Glória a Deus. Amém. Tá dando alguma interferência? Glória a Deus. Fecha o áudio. Agora melhorou, gente? Melhorou, né? Glória a Deus. Ai, eu tava tão assim,